Olá, boa noite para você. Como que você avalia a gestão da sua cidade? Saúde, educação, mobilidade, os serviços têm boa qualidade? Pensando exatamente em questões como esta, o Prêmio Band Cidades Excelentes chega à terceira edição neste ano de 2023. Uma parceria do Instituto Áquila com a Band, que aponta cidades que alcançaram excelência de gestão. Para falar sobre esse prêmio e as novidades deste ano, a gente recebe o fundador e presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy. Muito boa noite, Raimundo. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. Boa noite, Afonso. Exatamente. A gente recebe também o sócio e consultor do Instituto Áquila, Afonso Vale. Muito boa noite, Afonso. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. Boa noite, Raimundo. Satisfação estar aqui. E comigo, nessa entrevista, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Agradecer aos nossos convidados aí pela presença. Obrigado. É a terceira edição do prêmio, mas muita gente ainda não tem todas as informações, não conhece a fundo, né? Aquela questão básica, qual é o objetivo do Prêmio Band Cidades Excelentes? Olha, o Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes que há 15 anos sempre desejou premiar a boa gestão. Não somente criticar, mas premiar uma boa gestão. Aquele gestor que faz a diferença. Então é valorizar, reconhecer, disseminar e realmente aquele gestor que fizer demonstrar uma gestão pela excelência, então receber um prêmio. Então a terceira edição vem coroar essa iniciativa que começou há 15 anos. O município ele não tem escolha, ele está participando automaticamente. A plataforma que nós desenvolvemos, um trabalho de 23 anos, estudando a gestão pública e trabalhando, nós então criamos uma plataforma que ela automaticamente inclui todos os 5.570 municípios brasileiros, sem nenhum tipo de discriminação. Porque conceitualmente a excelência não é pela população de uma cidade, de um município. É pela gestão. Então, uma cidade, por exemplo, com uma população menor, ela pode ser excelente. Não é isso, Afonso? Perfeitamente, né? Ou seja, com os recursos que o município tem, ou seja, com a sua eficiência fiscal, como que ela aplica melhor esses recursos, né, nos pilares que nós chamamos de pilares fundamentais. Educação, saúde, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico, que tem que retroalimentar esse ciclo que vai cada vez mais tornar o pilar de eficiência fiscal e transparência mais robusto. Agora, uma coisa que eu achei interessante, vendo sobre essa terceira edição do prêmio, é que vocês têm uma preocupação de aperfeiçoar aqueles indicadores, né, para ser mais fidedigno ali a gestão do município. E parece que esse ano a gente tem novidade, né? Alguns novos indicadores para ser mais preciso ainda essa nota. Murilo, isso é uma boa observação. Nós começamos a primeira edição com 39 indicadores. Aí veio a questão do Covid, nós acrescentamos mais 2. Na segunda edição, nós fomos para 62 indicadores. Agora nós estamos com 67. Por quê? Porque é tudo muito dinâmico. Quer dizer, o cenário vai mudando, os desafios vão alterando, logicamente, a plataforma vai acompanhando essa evolução. Por isso que não é um projeto estático, é um projeto dinâmico. Então, esse ano são 67 indicadores. Isso permite realmente mais precisão na hora de analisar. Exato. Traz mais. Eu estava reparando um desses novos indicadores, a questão do custo do vereador lá por cada morador da cidade. Achei interessante, né? Porque é uma forma da população também saber se o vereador lá da cidade, quanto ele custa e se ele está rendendo, né? Exato. Né? Conforme a lei de responsabilidade fiscal, todos os municípios, né, eles têm um limite de aplicar até 54% da receita corrente líquida na administração e 6% com o legislativo, né? Então, uma maneira disruptiva que a gente encontrou para poder avaliar também como que a parte legislativa ela pode ser comparada entre os municípios foi justamente esse indicador, que é a despesa com o legislativo por habitante, né? Porque os municípios, por meio da Câmara dos Vereadores, né, eles têm que fiscalizar a administração direta, né, a parte executiva. Então, a partir do momento que a gente consegue avaliar também, de uma forma parametrizada, né, o custo do vereador por habitante, né, isso traz para a gente mais uma linha de análise para poder aprimorar a gestão pública daquele município. Uma forma da população também agora fiscalizar os vereadores também, claro, né? que você tem aí valores que vai de R$ 150
né, por habitante até 500. Então, quer dizer, aí você pode, na sua cidade, ver se a Câmara de Vereadores ela está realmente contribuindo para o desenvolvimento do município. Agora, a gente está falando de mais de 5.700 municípios, É. dados de todas essas áreas. Como é que esses dados chegam? Como compilar tanta informação? Todos os dados são de fontes primárias, ou seja, todos os municípios, eles imputam esses dados nas plataformas públicas, né? Então, o que a gente faz? A gente recebe, os nossos robôs ficam monitorando os indicadores e os dados que os municípios fornecem, né? Então, o que nós criamos foi esse mecanismo por meio dessa plataforma, né, que os robôs estão lá diariamente, né, monitorando esses números, esses dados, né, e nós transformamos isso, colocamos, né, sem nenhuma manipulação humana do dado que é do município, né, de uma maneira muito organizada através da nossa plataforma. Essa é a forma com que a gente conseguiu estruturar uma maneira de que todos os 5.570 municípios brasileiros, né, possam, por meio dos seus munícipes, por meio dos gestores públicos, avaliar em tempo real como que está a performance em termos de gestão do seu município por meio de 67 indicadores e 6 pilares. Eu achei interessante. Porque nós aqui, porque a coisa, nós temos uma pontuação de 0 a 100. Esse foi o grande trabalho dos algoritmos. Perfeitamente. É pontuar, quer dizer, a saúde no seu município, quanto vale de 0 a 100? Então, quer dizer, ele tem uma nota. É isso que falta. É você ter o indicador central daquele pilar. Que é isso que faz a diferença. Agora, eu queria só que vocês falassem uma coisa, porque tem muita gente que não conhece o prêmio, está nos assistindo nesse momento, pensando, pô, mas pode ser injusto, uma cidade pequena com uma cidade grande. Há essa preocupação também da categorização das cidades pelo tamanho da população, né? Claro, então, quer dizer, o Grupo Bandeirantes, quando ele criou os regulamentos, desde a primeira edição, vai de 0 a 30 mil habitantes, de 30 mil a 100 mil e acima de 100 mil. E depois, no Prêmio Nacional, tem uma classificação só para as capitais. Exatamente para comparar coisas comparáveis. Então, o ano passado, por exemplo, a educação ganhou uma cidade pequena do Ceará, de menor parte do Ceará, que teve uma nota da educação excelente. Excelente. Então, quer dizer, acima dos 80 pontos. Por isso que esse programa ele é todo inclusivo. Esse é grande disruptivo da plataforma, é isso, que todos participam em igualdade de condição. Agora, se a gente está falando de comparação, às vezes comparar uma cidade de um porte parecido e tudo, mas como a gente está indo para a terceira edição, tem a possibilidade também da cidade se comparar, assim, comparar o seu desempenho nos últimos anos, falar, olha, estamos evoluindo aqui, não estamos evoluindo ali. Existe essa possibilidade também? Isso foi uma novidade esse ano da plataforma, que ela parte do IGMA de 2020 e vai até 2023. Então tem 20, 21, 22 e 23. Então a cidade vê nitidamente como que ela está evoluindo em todos os pilares. E vê a classificação dela, seja na meso ou na micro-região. Isso é uma coisa muito interessante e que foi muito solicitado, né? Hoje nós temos mais de 38 mil usuários inscritos na nossa plataforma, né? Mais de 400 mil acessos. Então essa evolução, ela veio de uma maneira muito interessante, porque antes, olhando somente a fotografia do seu município naquele ano, já te permitia vários tipos de análise. Pegando essa série histórica, a gente consegue identificar naturalmente, né, se aquele indicador ele está numa crescente, ou seja, ele está numa evolução, ou ele está caindo numa decrescente. Né? Por quê? O que nós vamos fazer com a avaliação desses indicadores? Né? Então, essa série histórica ela é muito importante para a gente direcionar as ações prioritárias para aquele município. Ou seja, se ele está numa ascendência, ele pode impulsionar ainda mais. Se ele está numa descendência, de repente, né, ele tem que ter ações muito mais robustas para poder reverter aquela tendência. Dentro dessa história de comparação, o jornalista adora comparação, né? Dá para dizer qual região do país é a mais desenvolvida, quem está melhor ali em termos de excelência de gestão? Não, hoje o melhor estado do Brasil é o Paraná, não é isso? O segundo é Santa Catarina. Como é que Minas Gerais está assim, nessa história? Minas Gerais está na 8ª, 10ª posição. Porque Minas Gerais é um estado que tem hoje o maior número de municípios, né? São 853. Então fica uma comparação com os outros estados, assim até não comparável em função da dimensão de Minas Gerais e a quantidade de municípios
né? Grandes, pequenos, etc. Eu acho que uma coisa interessante da plataforma, né, o IGMA, que é a ferramenta usada pelo Acla, é que você pode ver, inclusive, você falou do estado de Minas Gerais, as diferenças dentro do próprio estado, né, as regiões. Você hoje entra em Minas Gerais e vê as mesorregiões, das mesorregiões você vai nas micro-regiões e chega na cidade. Chegando na cidade, você olha o indicador que você quiser. Então, quer dizer, isso foi uma evolução da plataforma. Hoje ela é muito inteligente, ela é de fácil análise, né? Praticamente ela é uma autoanálise. Isso. Né? Agora, agora o grande assunto é importante, Murilo, é o seguinte, porque na inteligência artificial é uma grande discussão. Quer dizer, você tem a informação, mas o mais importante é o julgamento humano. Então, aí é que não é, Afonso? Aí é que as pessoas muitas vezes veem informação, mas o julgamento humano, ele não sabe fazer aquele julgamento, fazer aquela análise e transformar isso em ação. Quer dizer, a questão é a seguinte, quando é que eu mudo o meu futuro? Quando eu tomo ação, diferente daquilo que normalmente eu faço. Que quando a gente fala de excelência, a gente está falando disso, né, Afonso? Perfeitamente. Né? Ou seja, então o contexto, né, e o julgamento daquele que entende o que está acontecendo naquele município, associado com uma análise de dados de fontes primárias, permite que esse julgamento, né, venha carregado também, né, com uma análise estruturada com fatos e dados que corresponde àquele município. Então você sai um pouco da subjetividade, que é importante no julgamento humano, né, e agrega, né, uma análise estruturada de dados, né, que está extremamente bem organizada e disponível para qualquer pessoa fazer a sua avaliação e o seu julgamento humano. Pensando com a cabeça do gestor de uma cidade, esse seria o caminho para buscar uma gestão excelente, ou seja, acompanhar os indicadores da cidade dele, ver onde estão os pontos fracos, se espelhar em exemplos que tiveram pontuações altas nas áreas que aquele município está defasado, seria algo por aí? Como chegar, né, em uma gestão de excelência? Isso, sem sombra de dúvida. Ou seja, a partir do momento que você trabalha com dados, né, ou seja, e agora com a evolução desses dados, né, você permite ter uma assertividade muito maior nas suas decisões e nas suas priorizações. Por exemplo, né, quando a gente chega num município e o prefeito assume naquele primeiro momento, né, claro que ele teve um plano de governo, né, ele teve uma proposta que foi aceita por aqueles munícipes, mas muitas das vezes isso vem da sua sensibilidade política. Então, associando a sua sensibilidade política, né, com os dados que refletem aquele município, muitas das vezes, algumas iniciativas elas podem ser combinadas e intensificadas e outras, talvez ele não está percebendo na sua sensibilidade política, mas que é fundamental trabalhar aqueles indicadores, tomar as ações com o seu julgamento humano, né, para que ele possa buscar as melhorias estruturais daquele município. Olha que coisa interessante aqui, só um exemplo. Tem uma cidade aqui de Minas Gerais que ela tinha um IGMA de 40 em 2022, e das 5.570 cidades brasileiras, ela era 4.795. Esse ano, o IGMA dela é 52, e ela foi para 2.875. Então, uma cidade vizinha dessa, ela pode copiar essa boa prática, o que foi feito e como foi feito para dar esse salto. Tem uma cidade, por exemplo, aqui, de 30 a 100 mil habitantes, que passou de 64 para 71. Ela era 975, hoje é 178. O que quer dizer isso em termos práticos, né? Os dados eram imputados de forma equivocada. Isso pode ser uma primeira suspeita. Pode ser. E agora a gestão, os gestores, os secretários resolveram organizar e imputar de forma correta. Ou realmente uma melhoria estrutural da gestão. E por falar nisso, já que você está falando dessa coisa de se inspirar, pela experiência desse, né, no terceiro ano dessa nossa parceria, no prêmio, você repara que as cidades vencedoras, elas exercem um papel meio, vamos dizer, elas irradiam ali, naquela região que elas estão ali, esse exemplo para as cidades que estão perto? Isso é uma coisa seguinte, uma coisa muito interessante, porque o vencedor desperta nos vizinhos por que não foram eles. Aí que entra a inscrição de projetos estruturais, que melhora a nota. Então, o que acontece? Eu tenho uma nota do IGMA e inscrevo um projeto estrutural que impacta no indicador. Por exemplo, estou reformando uma escola, estou reformando uma UPA, estou colocando mais tecnologia. Tudo isso impacta na melhoria dos serviços. Estou fazendo um processo de capeamento de todas as ruas. Então, esse projeto, ele impacta na infraestrutura. Então, melhora a nota. Então, isso quer dizer o salto dos projetos estruturais. É um extra, né? É um extra
que na primeira edição tivemos 200 projetos, na segunda tivemos 500, a data de hoje temos 600, e esse ano é previsto em torno de 1.000 projetos de melhorias estruturais. E por falar nisso, parece que tem uma novidade esse ano em relação aos projetos, que vai ter que ser comprovada a efetividade dos projetos, né? A população, também vou ouvir a população para ver, né? Claro, então eu fiz um projeto, eu inscrevi um projeto, mas eu tenho que ter uma referência externa de que aquele projeto foi implementado e de fato trouxe uma melhoria. Então, quer dizer, é a comprovação da melhoria estrutural, quer dizer, a excelência funcionando de forma prática. Porque no fundo, no final, o cidadão é que tem que fazer a avaliação dele. Sim. O projeto pode ser bom no papel, mas às vezes não funcionar, né? O cidadão não sentiu, né, a presença agora dessa vai melhoria. ser medido. Exato. Então, os projetos serão auditados com essa métrica, uma referência externa. E uma coisa muito interessante que a gente vem percebendo ao longo dos prêmios, primeiro, né, que o prêmio se tornou uma realidade, né, com esses números que foram passados, né, certamente a gente vai receber mais de 1.000 projetos, né, e isso faz com que o município que ganhou, né, ele comprovou que ele está no caminho certo e ele quer continuar no caminho certo. E isso estimula os outros também, né, a verificar se as ações que eles estão tomando naqueles pilares e naqueles indicadores estão dando certo ou não. Né? E se estão dando certo, tem que comprovar. Né? Por essa razão, essa pontuação agora dos projetos estruturais, né, com evidências. Né? Então, esse é um efeito muito interessante que a gente vem percebendo nos últimos anos. Vou fazer o seguinte, entrevista coletiva faz um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje sobre a terceira edição do Prêmio Band Cidades Excelentes. No primeiro bloco eu falei que jornalista gosta bastante de comparação, né? Ainda nessa questão assim de saber onde a gente está, como é que Belo Horizonte está em relação com as outras capitais? No caso de Minas também, onde a gente é mais desenvolvido, onde temos problemas, tem também esse mapeamento? Bom, Triângulo Mineiro, né? Campo das Vertentes, sul de Minas e a oeste estão todas acima de 60 pontos no mínimo. Sim. Aí você vem a noroeste, central de Minas, região metropolitana e região central. E Juiz de Fora, qual é a região lá? Zona da Mata. Zona da Mata está na casa aí de 57. Depois você vai ao norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, fica ali com 55. E o Vale do Mucuri está em torno de 46. Mas as regiões mais fortes são essas aí. Sim. Triângulo Mineiro, sul de Minas, são muito fortes. Sim, sim. É onde o Estado tem assim, uma relevância em termos de infraestrutura, produção de riqueza e tudo mais. No caso de oeste de Minas, puxando um pouco a régua até para o pilar de educação. A gente está falando aqui de Minas Gerais especificamente, mas é um prêmio que abrange o país inteiro. E alguns estados, São Paulo, por exemplo, há uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Né? Como é que funciona isso? Vocês fazem as notas, entregam aquelas notas, o tribunal avalia para ver se tem algum município que, apesar de uma boa nota, tem algum problema no tribunal? Como é que isso funciona? Esse acordo de cooperação técnica tem o objetivo de, em função de dados públicos, porque o Tribunal de Contas tem uma série de dados públicos, que são todos através do IEGM. E nós temos o IGO. Então, esses dados foram todos debatidos e as plataformas estão à disposição, todas duas. No caso de São Paulo, para não premiar uma cidade que tem problema com o Tribunal de Contas, a pré-auditoria final é feita pelo TCE de São Paulo, não é isso? Vou dar um exemplo, né? Nos municípios paulistas. Vou dar um exemplo num indicador da educação, né, finalístico, o IDEB. Não adianta nada o município ter um excelente IDEB, sendo que ele não executou seus 25% obrigatório da educação. Ou seja, então, conjuga-se um indicador técnico com um indicador do órgão de controle. É isso que é feito em parceria junto com o Tribunal de Contas de São Paulo, ponderando, fazendo, né, trazendo um indicador de deflator, né, porque tem que conciliar uma boa gestão
também atendendo todas as normas dos órgãos de controle. É isso que é feito em parceria E com chama São Paulo. também a atenção, na visão do Tribunal de Contas, os 7 pecados capitais da gestão pública, que nós fizemos uma direta correlação com os indicadores do IGMA. Então é importante para o gestor público saber, aqueles são 7 pecados capitais na visão do Tribunal de Contas. E quais são os indicadores do IGMA e corresponde que fazem direta correlação para orientá-lo a não ter esse tipo de problema. Porque isso é um deflator importante que o Tribunal de Contas dá para aquela gestão pública. Estou vendo os livros na mesa, está vindo aí a 3ª edição, imagino. O que vai ter de principal ali na abordagem desse livro? O 5º capítulo, que se trata de cidades do futuro, que são cidades do exterior que estão com projetos de inovação bastante adiantados, esse 5º capítulo será substituído por um capítulo falando do Brasil. Ou seja, o que o Brasil precisa fazer do ponto de vista da gestão para melhorar significativamente todos os seus indicadores. Então, o 5º capítulo nós vamos mudar. E vamos criar o 6º capítulo, que são resultados práticos desses projetos estruturais que foram inscritos, foram implementados e têm um reconhecimento público. Então, nós vamos criar o 6º capítulo. Se tiver essa pergunta, por que o Brasil não é um país excelente? Existe uma resposta ou algo próximo de uma resposta? Muito difícil, uma pergunta muito importante, muito interessante, mas uma resposta muito difícil. A questão qual que é? Quando a gente olha os 90 municípios do exterior, que é uma base da excelência do livro, qual a grande sensação? Fala que a sensação não é a certeza, é que esses municípios, essas cidades fazem o que tem que ser feito. Então o debate é feito, mas depois é concluída aquela iniciativa. Ela não para. Então essa é uma grande diferença. Então depois que você fez a conclusão, fez um projeto estratégico e vai para a operação, você faz o que tem que ser feito. Isso no Brasil discute muito, mas executa pouco. A gente sabe que o Brasil é um país imenso, continental, a gente sabe que há muita diferença, como a gente já falou aqui, nas regiões e tal, mas a gente pode apontar que há um pilar que é comumente mais deficitário na análise de todos esses municípios. Qual que seria esse pilar? Olha, um pilar que pesa muito e que a gente vê diretamente no custo do Brasil, da infraestrutura e mobilidade. Vamos pegar o caso de Belo Horizonte. Nós temos 4 saídas. Mas a saída, por exemplo, para Vitória, que são 2 rodovias, ela até hoje, tem 40 anos, se discute a duplicação. Concessão. Exatamente. Então, quer dizer, esses 40 anos, quando você compara com o sul de Minas, aí você vê um resultado. O sul de Minas hoje está bem desenvolvido. Quando você vai para o leste mineiro, você tem uma diferença enorme. É a infraestrutura. Então, se você não tem a infraestrutura funcionando, tudo fica difícil. Esse é um problema nacional. Nacional. As dificuldades de locomoção, num país complexo como o nosso, ele impacta diretamente nos outros pilares. Então, aquilo que você faz, por exemplo, você está em São Paulo, você vai de São Paulo a Campinas, você faz o quê? 1 hora e pouco. De Belo Horizonte a Mão Levada, você pode fazer em 2 horas ou também levar 5 horas. Então, quer dizer, isso impacta diretamente no resultado dos seus negócios. Tudo isso fica muito mais difícil e cheio de inconsistências, né? A 3ª edição do prêmio ainda nem aconteceu, mas assim, sem querer ser muito apressado, mas vem aí, lógico, uma 4ª edição. Vocês já estão pensando em novidades? Como é que estão as ideias para essa próxima edição, né? Sim, todo ano, todo prêmio virá alguma novidade, né? Seguindo um pouco o que nós aplicamos como uma premissa para a própria plataforma do IGMA, né? Todo ano a gente traz aprimoramentos, adequações em função das novas realidades. Então, certamente, na 4ª edição, teremos boas e novas novidades aqui. Não é isso, Raimundo? Nós estamos pretendendo conectar os indicadores do Estado com os indicadores da cidade, para fazer uma conexão direta. Estamos pretendendo, na educação e bem-estar, mudar um pouco o conceito de um ciclo virtuoso do cidadão saudável. Porque ele procura ali para ser tratado e sair rapidamente. Sim. Então, nós estamos criando todos esses estudos baseados nessa rede que tem
o Áquila no mundo afora para ver como outros países, outras cidades tratam esse assunto. Então, temos vários estudos em curso, né, e vamos trazer novidades. A gente pode falar assim, o Áquila é impressionante a quantidade de dados que vocês conseguem acumular ali na plataforma, né, do IGMA. Mas eu queria uma opinião sua. Os prefeitos, né, a quem esse prêmio é destinado e pensado, eles estão usando esses dados em prol das administrações? Claro que esse é o objetivo que a gente quer, mas é uma percepção sua. Porque ainda parece que é muita informação, para às vezes talvez nem saibam usar essas informações. No início, né, Afonso, os prefeitos a administração, prefeitos e secretários foram surpreendidos. Porque a sensação é que os números estão errados, não é isso? Perfeitamente. Então, nós falamos aí nessa gestão, que termina em 24, uns 500 prefeitos no Brasil, mais ou menos. Sim, sim. Entre associações e tudo mais. E todos, né, a grande maioria, os números estavam errados. Agora não estão tão errados. Não estão tão errados. Mas tem grandes evoluções. Quer dizer, quando você vê o IGMA de 23, quer dizer, você vê grandes evoluções, porque os números estão errados. Os números estão corretos. Os números são aliados, né, não inimigos. Pessoal, passa muito rápido, mas eu tenho que encerrar a entrevista coletiva lembrando que a data limite para a inscrição dos projetos é o dia 15 de setembro. Aí está até no site aqui, a gente vai colocar na tela, para que as pessoas então façam as inscrições desses projetos. E eu aproveito então para agradecer a participação do fundador e presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy. Muito obrigado, Raimundo. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, falar de uma coisa tão importante, quer dizer, que a excelência vem do setor público. E essa terceira oportunidade de estar aqui com a Band de Minas é, para mim, uma grande satisfação de divulgar essa nossa iniciativa, que eu vejo que é muito importante. Muito obrigado, Afonso. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Murilo. Agradeço também o professor Raimundo. É uma satisfação muito grande a gente ver que o prêmio se tornou uma realidade, a nossa plataforma cada vez mais acessada, norte-sul, leste-oeste, e contribuindo com o desenvolvimento da gestão pública no Brasil. Valeu, Murilo. Até a próxima. Boa noite, até novembro, né, quando é o prêmio. Exatamente. E aqui está o livro. Tá aí. Ó. Está o livro. E muito obrigado para você aí de casa, um ótimo final de semana e um grande abraço.